Olá, espero que você esteja bem. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim compartilhar com vocês este vídeo porque hoje, dia 19 de maio, senti um chamado no meu coração com relação a criar uma estratégia de oração pelos líderes. Quando nós oramos com uma estratégia, ou seja, quando nós oramos baseados na palavra de Deus, a nossa oração ganha força. O nosso coração, sabe, ele tem um fundamento onde se firmar para pedir aquilo que é da vontade do Pai. Então, irmãos, nós precisamos orar por aqueles que ministram a palavra de Deus, para aqueles que ministram a palavra nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. E eu quero dizer para você que eu, como ministra do Evangelho e como filha de um pastor também, eu conheço algumas situações que nós vivenciamos no dia a dia. E eu digo para vocês que nós, como um todo, precisamos da oração dos irmãos. Lembre-se de nós nas suas orações. Então eu coloquei aqui, a princípio, as pessoas a quem essa intercessão se destina, né? São pastores, evangelistas, missionários em campo, youtubers que são missionários na internet, padres, professores dominicais e todos aqueles que pregam o evangelho. É claro que estes nomes, quando a gente diz esses nomes, a gente pensa numa classe de pessoas, mas as pessoas pelas quais eu coloco meu coração para interceder são aquelas pessoas que são verdadeiramente voltadas ao Evangelho, são aquelas pessoas que se preocupam com a salvação de outras pessoas. E da mesma maneira como existe gente ruim no meio dessa classe de pessoas, existem também aqueles que são sinceros para Cristo e que fazem esse trabalho com toda sinceridade. Amém, queridos? Então, é por essas pessoas que eu intercedo. Então, vou dividir aqui com vocês os versículos e o que eu extraí desses versículos para que eu possa orar por essas pessoas, como eu disse para vocês anteriormente, de forma estratégica. Então, eu comecei por 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, que é um versículo que fala sobre nós agradecermos pela graça. Porque com certeza Deus não achou perfeição em nós para nos colocar nesse ministério, mas Ele nos deu a graça e por meio da graça Ele nos chamou. Então coloquei esse versículo, relacionei esse versículo. Eu gostaria que você soubesse, meu irmão e minha irmã, que o seu líder, ele não é uma pessoa perfeita, tá certo? E que exatamente por causa disso, sempre vai haver críticas, mas que Deus o chamou por meio da sua graça. Amém? Então, não fique criticando, busque orar por ele. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, fala sobre a pregação ser desimpedida e que ela seja glorificada. O apóstolo Paulo fala essas coisas, ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que nós devemos orar para que sejamos livrados
de homens dissolutos e maus. É claro que se você ler esse contexto, você vai ver que Paulo está pedindo essa oração por ele. Ele está dizendo, irmãos, orem por mim nesse sentido. Mas nós podemos utilizar este ensinamento trazido pelo apóstolo Paulo para orar por todos aqueles que pregam o evangelho hoje, exatamente como o apóstolo Paulo pregou no passado. Ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 diz sobre Deus guardar os corações do maligno. Então, nós podemos interceder também dessa maneira pelos nossos líderes, para que Deus guarde os corações do maligno. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4 diz que nós podemos interceder para que sejam guiados no amor do Pai e na paciência de Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 19, fala a respeito da ousadia no falar a palavra. Tem momentos que nós vamos pregar e que, de repente, por uma situação ali espiritual, às vezes a pessoa se sente presa, às vezes tem alguma situação ali prendendo para que a palavra não flua, para que a palavra não seja pregada abertamente. E nós podemos orar, então, para que isso não aconteça. Também fala sobre fazer conhecido o mistério de Cristo. E eu comparo isso ao evangelho puro de Cristo. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 20 diz que o pregador tenha liberdade no falar. Olha, irmãos, baseado nesse versículo, eu descobri que muitos dos nossos irmãos que viveram no passado falavam assim: olha, tal pregador teve liberdade. Tal pregador, quando foi ministrar, teve liberdade. O que significa essa liberdade? Significa falar sem nenhum impedimento. Falar abertamente para corações que querem receber. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz: para não sermos participantes das obras das trevas. Então nós precisamos orar para que os nossos líderes tenham honra e dignidade vinda do alto, para que não participem das obras das trevas. E que eles tenham ousadia para condenar tais obras. Irmãos, há uma dificuldade tão grande quando nós estamos pregando, porque hoje as pessoas se ofendem com o evangelho. Elas não conseguem distinguir o que é pregação do evangelho do que é um ataque pessoal. Quando você prega contra o pecado, você está pregando contra o pecado. Você não está pregando contra a pessoa que faz aquilo. E a Bíblia nos incentiva exatamente a isso, porque ela diz que quando você ministra o evangelho, ou quando você é um pastor, enfim, você vai dar conta daquelas vidas. Isso está escrito no livro de Hebreus. Quando nós pregamos o evangelho, nós precisamos ser o mais verdadeiros possíveis. Por quê? Porque nós vamos levar o evangelho para que aquela vida seja limpa. E quem recebe o evangelho é limpo pela palavra, exatamente como o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 15, versículo 3. Então, amados, nós precisamos pregar o evangelho abertamente. E nós precisamos, sim, condenar as obras das trevas. O fato é que, nesse momento onde o mundo passa por uma grande apostasia, as pessoas não querem receber esse tipo de pregação. Porém, elas precisam entender que é exatamente esse tipo de pregação que a nossa geração precisa.
Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: Sejam perseverantes em oração. Então nós podemos orar para que os nossos líderes tenham uma vida de oração, que não orem esporadicamente, mas que sejam movidos pela oração, que eles entendam o significado do que é ser dependente de Cristo. Quando nós entendemos o significado disso, é aí que nós recorremos à oração para tudo nas nossas vidas, inclusive para ministrar o Evangelho. Colossenses capítulo 4, versículo 3, diz a respeito, Paulo pede oração para que seja aberta a porta da palavra. Olha que tremendo. Por que essa porta precisa ser aberta? Ela precisa ser aberta para quem ministra, para quem está falando, porque o evangelho é uma coisa espiritual, e também precisa ser aberta para aqueles que a ouvem. Nós podemos orar, então, para que seja aberta a porta da palavra. Colossenses capítulo 4, versículo 5, diz a respeito de que os nossos líderes tenham uma vida de testemunho para aqueles que estão de fora. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer algum pastor, algum ministro do evangelho, algum padre, algum líder, enfim, que prega graciosamente a palavra, mas que tem a sua vida como um exemplo do que não é viver Cristo. Prega com entendimento, né? Mas a sua vida não está adequada a Cristo. Então o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que ter uma vida de testemunho para aqueles que estão de fora. Nós podemos orar para que essas pessoas andem com sabedoria, remindo o tempo para aqueles que estão de fora. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz sobre termos na nossa vida, na nossa boca, palavra temperada com sal, uma palavra agradável. Eu chamo isso de palavra com graça. Porque a lei, meus irmãos, quando ela é pregada, ela é sempre pregada para prender a pessoa de uma certa maneira. Essa é sempre a intenção, julgar, prender. A graça não. A graça ela tira o pecado da vida da pessoa. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando ele disse isso, ele estava falando de uma sobrecarga que a lei traz sobre a vida das pessoas. Colossenses capítulo 4, versículo 12 diz: Conservados firmes na palavra. Meus irmãos, como eu disse para vocês no início desse vídeo, nós passamos por algumas situações bem difíceis. E no meio desse momento aí difícil, nós precisamos de muita força espiritual ali no momento, nós precisamos de virtude, nós precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida para que a gente mantenha a posição firme, para que a gente dê testemunho de Cristo. Isso não é fácil. E é por causa disso que nós precisamos de intercessão. Nós precisamos que as pessoas se levantem para interceder por aqueles que pregam o Evangelho. Também diz nesse versículo sobre sermos perfeitos. Ou você pode colocar, por exemplo, santificados, né? E que sejam cumpridores de toda a palavra de Deus. Então, essa é a estratégia que eu escrevi para estar orando
pela minha liderança e pelos irmãos que estão sobre a face da terra que pregam o Evangelho. Então, se você gostou, você pode fazer uso dessa estratégia também, ou você pode usá-la como exemplo para você criar a sua própria estratégia de oração, certo? E eu ainda quero dizer para os irmãos que eu oro para que Deus levante pessoas de oração nessa nação. E eu tenho visto o Senhor Jesus Cristo trabalhar na minha vida neste assunto de maneira maravilhosa. E eu gostaria realmente de ajudar as pessoas, de ajudar os irmãos a construírem uma vida de oração. Então, irmãos, se for com exemplo, eu terei prazer em trazer estratégias, em trazer aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Mas eu gostaria de contar com a sua ajuda para que esse vídeo pudesse chegar até outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe comentários, porque todas essas coisas vão fazer com que a plataforma jogue este vídeo para o alto, para que ela indique esse vídeo para outras pessoas. Então eu peço aí a sua colaboração. Amém? Eu agradeço aos irmãos que já têm feito isso, já têm trabalhado nesse sentido, que têm compartilhado, que têm levado essas mensagens adiante. Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.